Vamos lá? Nós vamos tratar, nesse primeiro bloco, o assunto referente às classes de palavras ou às classes gramaticais. Causa, às vezes, um estranhamento, né, em relação do candidato em relação a esse tipo de conteúdo, porque muitas vezes, nossa, mas eu sei o que é artigo, eu sei o que é um substantivo, que bom que vocês sabem o que é um artigo, um substantivo, um adjetivo, mas o direcionamento desse tipo de conteúdo cobrado na prova, ele requer um pouquinho mais de conhecimento, requer um pouco mais de treinamento, e é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Então, quando nós falamos de morfologia, nós falamos exatamente do estudo da forma da palavra. Essa palavra, ela pode ser variável ou invariável. E dentro desse estudo, nós dividimos essas palavras em dois blocos. Blocos variáveis e bloco de palavras variáveis e bloco de palavras invariáveis. Quais são as classes gramaticais, então, que compõem o processo morfológico e que nós estruturamos da forma variável e da forma invariável? Variável, nós temos substantivo, nós temos artigo, nós temos adjetivo, nós temos pronome, nós temos numeral e verbo. O que significa ser variável? Que apresenta flexão, flexão de gênero, masculino, feminino, flexão de número, singular, plural, flexão de vozes, no caso do verbo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. E o que são as classes gramaticais invariáveis? São exatamente aquelas que não apresentam esse tipo de flexão. E quais são elas? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, nós falaremos agora um pouquinho de cada uma dessas classes gramaticais, citando as respectivas funções sintáticas, para que nós possamos nos situar nesse momento e vocês verão posteriormente como isso é cobrado pela banca, né? E como a banca trabalha esse processo de avaliação morfológico. Então, vamos à tela para ver a definição. Vamos lá? Classes de palavras. As classes de palavras ou classes gramaticais são 10. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Essas categorias são divididas em palavras variáveis, conforme eu falei agora, palavras variáveis, aquelas que variam em gênero, número e grau, e palavras invariáveis, as que não têm variação. Palavras variáveis e flexões. Aqui comigo. Aqui comigo. Vamos falar vamos falar sobre a primeira classe gramatical, que é o verbo. O que o verbo é? Como nós analisamos um verbo? Como nós podemos definir um verbo? Um verbo é a palavra que expressa ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Essa definição, e vocês perceberão isso após, né, posteriormente, quando nós chegarmos à parte de transitividade verbal, o tanto que é importante se ter a percepção de que um verbo expressa ação, de que um verbo expressa estado, de que um verbo expressa mudança de estado ou de que um verbo expressa um fenômeno na natureza. Isso é fundamental. Então, o papel do verbo, no contexto de avaliação do seu procedimento linguístico é esse. É expressar ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. E qual é a função sintática de um verbo? Não existe oração sem verbo, gente. Ou seja, o verbo, ele estrutura a oração. Só há oração se houver verbo ou locução verbal. Então, o verbo estrutura a oração. Aí a pergunta é, Selma, e o que vem a ser uma locução verbal? Eu costumo brincar com os meus alunos que a locução verbal é uma filha do verbo, né? Na verdade, a locução verbal é uma expressão constituída por 2 ou por 3 verbos, constituída por 2 ou 3 verbos que somatizam uma única ideia. Ou seja, mesmo sendo 2 ou 3 verbos, a locução verbal só expressa uma ideia. E aí nós temos sempre 1 ou 2 verbos auxiliares e um verbo principal. Esse verbo principal, ele pode estar no infinitivo, impessoal, nós vamos ver isso daqui a pouco, no gerúndio ou no particípio. Então, quando eu digo a vocês, o homem chegou à sala,
Esse chegar é o nosso verbo, certo? Existem protocolos que podem auxiliá-los a respeito da classificação do processo em que vocês vão fazer a avaliação sintática. Então, a primeira situação é vocês identificarem o verbo ou a locução verbal. Então, primeiro vamos falar sobre o verbo. Então, nós temos o homem chegou à sala. O verbo é chegar. Chegar é uma ação. Então, esse verbo chegar, nesse contexto, expressa uma ação. Agora, se eu digo a vocês, o vereador chegará a deputado. Preste atenção, eu estou usando o mesmo verbo em um contexto diferente. E aí eu tenho o vereador chegará a deputado. Nesse segundo exemplo, eu não tenho mais um verbo que expressa ação. O vereador não está praticando a ação de chegar a deputado. O que eu quero dizer aí é que o vereador se tornará deputado. Então eu tenho um verbo que não expressa mais ação, que expressa uma mudança de característica, uma mudança de estado. E aí eu já passo a ter um verbo de ligação. Se eu digo a vocês, a turma parece calma, o nosso verbo é parecer. Esse verbo também não expressa ação, expressa um estado da turma. Então, o primeiro verbo, o homem chegou à sala, é um verbo de ação. O segundo verbo, o vereador chegará a deputado, ele já não é mais um verbo de ação, é um verbo de mudança de característica, mudança de estado, mudança de uma condição. Quando eu digo a turma parece cansada, esse parecer já também não é nem uma mudança, é um estado. Se eu digo a vocês, ontem choveu, eu tenho um fenômeno da natureza. Então eu dei aí agora 4 exemplos que expressam verbos com ação, verbos com mudança de estado, verbo com estado e verbo como fenômeno da natureza. E a locução verbal? A locução verbal não é diferente. A locução verbal, o que muda na locução verbal é exatamente a sua estrutura, porque nós vamos ter 1 ou 2 verbos auxiliares e um verbo principal. Professora, mas quando é que eu terei 2 auxiliares e um principal? Quando a minha locução tiver 3 verbos. Por exemplo, o carro ia ser comprado. O carro ia ser comprado pelo homem. Vejam só, o carro ia ser comprado pelo homem. Ia ser comprado é uma locução verbal, mas vejam só, o verbo ia e o verbo ser, eles não têm peso semântico, eles não têm o valor semântico que a expressão está querendo passar. Exatamente qual verbo traz esse valor semântico? O comprado, que é do verbo comprar, que é o particípio do verbo comprar. Por isso, na locução ia ser comprado, os meus 2 verbos auxiliares, ia, que é o verbo ir, ser, que é o próprio verbo ser, são verbos auxiliares. E o comprado é o verbo principal, certo? Então eu tenho aí uma ação, eu tenho uma locução verbal que expressa ação. Agora, se eu digo, eles estavam conversando, eu tenho uma outra locução verbal, agora com 2 verbos. Estavam é o nosso verbo auxiliar e conversando é o meu verbo principal. O estavam, nesse contexto, ele não tem peso semântico. O conversando é que traz esse peso semântico e que expressa, de fato, o que a locução quer passar. Então, o meu verbo auxiliar é estavam e conversando é o meu verbo principal que está no gerúndio. O que é que nós temos como base para a locução verbal? A locução verbal ela é constituída por 1 ou 2 verbos auxiliares, que podem ser os verbos ser, estar, parecer, continuar, haver, ir, querer, andar e outros. E o verbo principal, que obrigatoriamente vai estar em uma das formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, que pode ser impessoal e pessoal. No caso da locução verbal, é só o infinitivo impessoal que termina em ar, or e ir. Por exemplo, falar, querer, propor e sorrir. Esses são exemplos de verbos no infinitivo impessoal. O verbo principal também pode estar na segunda forma nominal, né? O outro tipo de forma nominal, que é o gerúndio. Falando, querendo, propondo e sorrindo. Qual é a terminação do gerúndio? Ando, endo, ondo e indo. Ou o nosso verbo principal vai se apresentar no particípio. Qual é a terminação do particípio? Falado, querido ou quisto, porque nós temos particípio regular e irregular, proposto e sorrido. Então, qual é a terminação do particípio? Nós veremos isso hoje também. O particípio pode ser o particípio regular, terminado em amado, vendido, partido, falado, ou terminado em posto, STO,
Aberto, RTO. Salvo, VO. Olha só, nós temos particípios regulares e irregulares. Portanto, falando dessa parte introdutória das classes gramaticais, o que nós vamos ter que lembrar nesse primeiro momento referente a verbo ou a locução verbal? Tanto o verbo quanto a locução verbal, eles expressam ação, estado, mudança de estado e fenômeno na natureza. Qual é a função sintática de um verbo e de uma locução verbal? Estruturar uma oração. Isso significa que, ao se tratar de análise sintática, eu falo de oração. E não existe oração sem verbo ou sem locução verbal. Então eu vou precisar lembrar isso, tá? Então qual é a função sintática do verbo ou da locução verbal? Aliás, e da locução verbal. Eles estruturam uma oração. Não existe oração sem verbo e sem locução verbal. O verbo, ele é constituído por uma palavra, a locução verbal, e aí nós chamamos de verbo simples, e a locução verbal, ela é constituída por 2 verbos ou por 3 verbos, e aí nós chamamos de forma composta, né? Então a locução verbal é uma forma composta do verbo. Afinal de contas, essa locução apresenta 2 ou 3 verbos. E qual vai ser a estrutura de uma locução verbal? Nós vamos ter 1 ou 2 verbos auxiliares e um verbo principal, no infinitivo, impessoal, no gerúndio e no particípio, certo? Agora vamos reforçar isso fazendo a leitura do que eu trouxe para vocês, que eu vou jogar na tela agora. Vamos lá? Verbo é a palavra variável que expressa ação, estado, mudança de estado e fenômeno na natureza situado no tempo. Função sintática do verbo. Estrutura uma oração. Só existe oração se houver verbo ou locução verbal. Cada verbo e cada locução verbal representam apenas uma oração. Vejam só. Todos saíram. Verbo saíram, ação. As pessoas andam cansadas. Nesse contexto, andar indica um estado. A lagarta virou borboleta. Nesse contexto, virou expressa mudança de estado. E choveu muito ontem. Nesse contexto, choveu expressa um fenômeno da natureza. Locução verbal é a expressão verbal composta por 2 ou por 3 verbos, ligados ou não por uma preposição. Toda locução verbal apresenta um verbo principal, que pode ser 1 ou 2, e verbo auxiliar, é também chamada de verbo composto. Observação, pode ser constituída por 2 ou 3 verbos, sendo que o último verbo é sempre o verbo principal. Qual é a função sintática da locução verbal? A mesma do verbo, estrutura a oração. Na locução verbal, o verbo principal, que é o último verbo da locução, é sempre um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Apenas o verbo auxiliar, que é o primeiro verbo da locução, ou os auxiliares, que aí são os 2 primeiros verbos da locução, certo? Porque se vocês tiverem 2 auxiliares, vocês terão os 2 primeiros verbos. Se flexionam, né? Tanto o primeiro ou os 2 primeiros em tempo, modo e pessoa. Vejam só, hoje estava chovendo. Locução verbal, verbo principal no gerúndio. O homem havia dito a verdade. Locução verbal, verbo principal no particípio. Íamos falar, locução verbal, verbo principal no infinitivo. O carro tinha sido roubado, locução verbal com 3 verbos. 2 auxiliares e um principal no particípio. Ele estava querendo comprar um livro. 3 verbos, 2 auxiliares e um verbo principal no infinitivo. Aqui comigo. O que eu preciso nesse primeiro momento é que essa parte de identificação na classe gramatical, que é o verbo, fique bem definida. Verbo tem que ser conjugado. Locução verbal tem que ser conjugada. O que significa isso? Nós vamos sempre associar o verbo e a locução verbal a uma das pessoas gramaticais.
Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Às vezes vocês confundem, por exemplo, quando tem assim, o processo evolutivo da sessão, o processo evolutivo da avaliação ficou estático em função do não andamento. Aí vocês acham que, por exemplo, a avaliação é verbo, porque vem de avaliar. Não, gente, avaliação não é verbo. Avaliação é um substantivo abstrato que vem do verbo avaliar. Mas eu não falo eu avaliação, tu avaliação, ele avaliação. Então, de novo, qual é a expressividade do verbo e da locução verbal? Ambos expressam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Qual é a função sintática do verbo e da locução verbal? Ambos estruturam uma oração. Por quê? Não existe oração sem verbos ou sem locução verbal. Cada verbo e cada locução verbal representam apenas uma oração. Mas, Selma, se a minha locução verbal tem 3 verbos, o que foi dito a respeito da locução verbal? Ela pode até ter 3 verbos, pode até ter 2 verbos, mas os 2 verbos ou os 3 verbos, eles giram em torno de um único verbo, que é o verbo principal, que é o verbo que traz a carga semântica, que é o verbo que demonstra o valor evolutivo da ideia que se quer passar por meio daquela expressão. Então, é por meio de um verbo principal que vai se apresentar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, que nós teremos a definição da locução verbal no seu valor semântico e não no seu tamanho estrutural, certo? Lembrando, se eu tenho apenas uma oração, o meu período é simples. Se eu tenho mais de uma oração, o meu período é composto. Continue na tela comigo aí, vamos lá? Empregam-se como auxiliares mais frequentemente os verbos ter, haver, ser, estar, mas outros também como ir, dever, poder, andar, precisar, também podem ser empregados. Formas nominais do verbo. Aqui comigo. Quando eu disse a vocês que a locução verbal é constituída por uma das formas nominais, e eu acabei dizendo que essas formas nominais são classificadas em infinitivo, gerúndio ou particípio, aí fica essa informação prévia um tanto imprecisa. Então agora nós vamos fazer com precisão esse conceito. O que são as formas nominais do verbo? O próprio nome diz formas nominais, que indicam nomes. O infinitivo, ele indica o próprio nome da ação. Falar, vender, propor, sair. O gerúndio, ele demonstra uma ação em andamento. Falando, vendendo, propondo, sorrindo. O particípio indica uma ação acabada. Falado, vendido, aberto, proposto, sorrido. Certo? Então, as formas nominais do verbo, elas trazem esse contexto semântico para dentro do processo avaliativo da gramática. Beleza? Então, nós temos isso. A questão está no seguinte fato, que, por exemplo, o gerúndio, ele é fixo. Andando, vendendo, querendo, sorrindo, partindo. O particípio também. Falado, partido, sorrido, proposto, aberto, escrito, salvo. E aí nós temos 2 tipos de particípios, regulares e irregulares. Nós também veremos isso. A questão maior aqui, que me interessa causar na questão, que me interessa trabalhar de forma mais evidente, é o fato de vocês também saberem que nós temos o infinitivo pessoal. Então, o infinitivo, ele pode ser impessoal e pode ser pessoal. O que é o infinitivo impessoal? É aquele que não se refere às pessoas gramaticais. Então, ele fica como se fosse o próprio nome do verbo. Qual é o verbo? Falar. Qual é o verbo? Ceder. Qual é o verbo? Partir. Qual é o verbo? Pôr. Pronto. Esses são os infinitivos impessoais. Mas eu tenho também no nosso idioma o infinitivo pessoal, que é o infinitivo com flexão. O que é o infinitivo pessoal? Que ele tem pessoas gramaticais às quais ele se refere. Então, nós vamos flexionar esse verbo. Então, o verbo, por exemplo, calar. Eu sempre, para identificar o infinitivo pessoal, eu vou usar a preposição por. Por eu calar, por tu calares, por ele ou ela calar. Por nós calarmos, por vós calardes, por eles ou elas calarem. Por eu pôr, por tu pores, por ele ou ela pôr. Por nós pormos, por vós pordes, por eles ou elas porem. Por eu ir, por tu ires, por ele ou ela ir. Por nós irmos, por vós irdes, por eles ou elas irem.
Então, nós temos esse infinitivo, que por sinal, alguns autores tratam-no como infinitivo pessoal, identificado como idiomatismo. O que é um idiomatismo? Que só ocorre no nosso idioma. Ah, professora, mas como é que eu vou fazer, como é que eu posso diferenciar o infinitivo impessoal, amar, querer, partir, por exemplo, do infinitivo pessoal quando se conjuga por eu amar, por ele amar, por eu querer, por ele querer, por eu partir, por ele partir. O contexto, né? Se eu digo amar é bom, esse primeiro amar, embora esteja no papel do substantivo, é o infinitivo. Agora, se eu digo a vocês, por ele amar demais, sofreu demais. Esse amar na segunda oração já tem uma referência que é o eu. Então, ele passa a ser o infinitivo pessoal, certo? Vamos acompanhar na tela a leitura para ver o que nós temos aí. Nós temos o seguinte: além desses modos verbais, há as formas nominais que apresentam o fato de modo vago e impreciso. São assim chamadas por exercerem a função de nome. São 3: infinitivo, que pode ser pessoal e impessoal, gerúndio e particípio. O infinitivo tem a desinência R, indicação verbal propriamente dita. Nomeia os verbos, conforme eu falei para vocês, e pode ter valor de substantivo. Caminhar diariamente faz bem à saúde. O infinitivo pode ser impessoal, sem flexão, ou pessoal com flexão. É esse aqui que nós chamamos de idiomatismo. Idiomatismo. Infinitivo impessoal. Coloquei aí 3 exemplos para vocês. Amar, vender, partir. Agora, olha só. Infinitivo pessoal. Usa-se a preposição por, conforme eu falei, para auxiliar a conjugação. Por eu amar, por tu amares, por ele ou ela amar, por nós amarmos, por vós amardes, por eles ou elas amarem. Por eu vender, por tu venderes, por ele ou ela vender. Por nós vendermos, por vós venderdes, por eles ou elas venderem. Por eu partir, por tu partires, por ele ou ela partir. Por nós partirmos, por vós partides, por eles ou elas partirem. Gerúndio, a desinência é NDO. É a forma nominal que expressa uma ação em curso, isto é, que está se realizando. Estamos estudando. Isso aqui é uma locução verbal, certo? Particípio. A desinência é DO, né? Porém, no particípio regular. Indica uma ação completamente acabada ou concluída. Eles tinham resolvido tudo. Temos, de novo, uma locução verbal. Bom, há o particípio regular e o particípio irregular. Aqui comigo. Há o particípio regular e irregular. O particípio regular, conforme eu falei, é falado, vendido, partido, amado, tudo, observe, o verbo terminado em ar, particípio amado, verbo amar. Vender, particípio vendido. Partir, terminado em ir, particípio partido. Entretanto, eu tenho ganho, ganhado, gasto, gastado, enxuto, enxugado, salvo, salvado, aceso, acendido, impresso, imprimido, que são regulares. Esses verbos que apresentam até mais de uma ou mais de uma forma de flexão, eles são chamados de verbos abundantes. Eles podem se apresentar de formas diferenciadas. E existem regras para que nós possamos trabalhar o particípio regular e irregular. Vocês vão usar o particípio regular com determinados verbos auxiliares e o particípio irregular com outros verbos auxiliares. Isso auxilia muito. Então, sempre existe a dúvida. Eu tinha gasto muito ou eu tinha gastado muito? Ele havia gasto ou ele havia gastado muito, né? O carro foi comprado? Sim, o carro foi comprado. Eu tenho querido ou eu tenho quisto? Então, vamos ver como é que funciona essa questão do particípio? Vamos lá, na tela. Uso do particípio regular e do particípio irregular. Particípio regular é esse que termina em ado e ido. Nós vamos fazê-lo com os verbos ter e haver. Olha só, ele tinha
salvado o arquivo, verbo ter. Ele havia enxugado, ó o verbo haver aqui, ó, ele havia enxugado o chão. Já o particípio irregular, que termina em aberto, RTO, STO, escrito, TO, salvo, SO e afins, nós vamos usá-los com o verbo ser ou com o verbo estar. Você não vai dizer que ele foi salvado, você vai dizer que ele foi salvo por um herói. Você não vai dizer que o chão estava enxugado, você vai dizer que o chão estava enxuto. Alguns particípios se confundem com adjetivos, viu? Aqui comigo. Alguns particípios, eles se confundem com adjetivo, que é muito próprio e muito regular acontecer. Às vezes, nós temos, de fato, um adjetivo exercendo o papel desse tipo de verbo. Não é nada absurdo se confundir dessa forma. Mas o mais interessante, além de sabermos como usar, é sabermos aprimorar a aplicação desse tipo de construção. Porque isso não acontece nem com infinitivo e nem com gerúndio. Acontece com particípio. Por quê? Porque esse particípio pode ser regular e irregular. Quando formos fazer uma análise sintática, o primeiro procedimento é pensarmos que falaremos de oração. Certo? A partir desse momento, nós temos então que identificar o verbo ou a locução verbal. Ficou claro aqui que esses dois elementos textuais e, no caso, classes gramaticais, funcionam como estruturadores de uma oração, pois não existe oração sem verbo. Nós vamos falar agora um pouquinho a respeito do substantivo. O que que o substantivo faz? O substantivo, ele dá nome a todas as coisas, a todos os seres, certo? Ele nomeia os seres. E qual é a função sintática de um substantivo? Enquanto o verbo e a locução verbal estruturam uma oração, o substantivo, ele funciona como núcleo. O que que é núcleo? É a palavra-chave. Núcleo de um termo. E quais são os termos que o substantivo tem esse papel de núcleo? Ele pode ser núcleo do sujeito, núcleo do complemento verbal, núcleo do complemento nominal, núcleo do predicativo, núcleo do aposto e núcleo do vocativo. Então, o substantivo, ele tem essa característica de ser núcleo. Núcleo é a palavra-chave, a palavra essencial do sujeito, dos complementos verbais, que nós vamos aprender a chamar de objetos, que podem ser diretos, indiretos, e aí nós vamos subclassificá-los. Núcleo do complemento nominal, núcleo do predicativo, núcleo do aposto e núcleo do vocativo. Ou seja, ele exerce praticamente muito mais funções sintáticas. Olha só, ele exerce papel de muitas funções sintáticas. Então, o identificar um substantivo é fundamental. Eu quero que vocês entendam o seguinte: primeiro, identificamos o verbo e a locução verbal, e aí vamos caminhando para o processo de análise sintática. Acompanhe o que eu vou mostrar para vocês na tela. Vamos lá? Então, nós temos o seguinte: se eu digo o homem havia dito tudo. Preste atenção. O homem havia dito tudo. É uma oração. Primeira coisa, locução verbal. Verbo principal, dito. Se eu perguntar para vocês, quem havia dito tudo? O homem. Não se preocupe que eu vou falar sobre isso posteriormente. Nesse momento eu estou apenas identificando as classes gramaticais. O homem aqui funciona como núcleo. Núcleo do quê, pessoal? Do sujeito. Núcleo do sujeito. Homem é um substantivo, certo? Então, é o que eu acabei de falar. Qual é a função sintática de um substantivo? Núcleo do sujeito. Se eu digo, compramos a casa. Verbo, compramos. Quem compramos? Nós, né? Aí nós temos, compramos o quê? Vocês concordam que esse verbo comprar exige um complemento, certo? O verbo comprar, ele exige um complemento. Ele sozinho, desculpa aí, eu voltei aqui. Compramos a casa. Vamos voltar aqui. Compramos a casa. O verbo comprar sozinho, ele precisa de algo. Ele sozinho não tem entendimento. Então, esse a casa aqui está referente a esse compramos. Como compramos é o nosso verbo,
Esse a casa está funcionando como núcleo do complemento verbal, que no caso é o verbo comprar. Por enquanto nós vamos falar só assim, tá? Núcleo do complemento verbal. E casa é um substantivo. Então nós estamos falando lá atrás de sujeito com homem e agora de complemento verbal. Se eu digo, crianças, entrem. Vejam só, crianças, entrem. Eu estou chamando as crianças para entrarem. Olha o nosso verbo, crianças é um substantivo, certo? Aqui, pessoal, está funcionando como papel de núcleo de um vocativo. Então, ele é aqui núcleo de um vocativo. Tudo isso nós vamos ver posteriormente. O que é um vocativo, professor? O vocativo é um chamamento, né? A forma como eu chamo, como eu interpelo algo ou alguém, ok? Continuando, se eu digo, o pai, pessoa sensata, chorou. Colocando frases pequenas aqui para que nós possamos ter um entendimento. Esse chorou é o nosso verbo. O pai aqui, ó, que é substantivo, funciona, aqui ele é um substantivo, certo? Ele funciona aqui como núcleo do sujeito. Olha o nosso verbo aqui. Pessoa sensata é uma explicação referente a quem? A pai. Sensata é um adjetivo. Pai é o nosso substantivo. Aliás, pessoa é o nosso substantivo. Aqui eu tenho como núcleo, eu estou dando uma explicação, eu estou explicando que o pai é uma pessoa sensata. Por isso nós temos aqui o núcleo de um aposto. O que é que eu estou mostrando para vocês? Que o nosso substantivo, ele exerce a função de núcleo do sujeito, núcleo de um complemento verbal, núcleo de um vocativo, núcleo de um aposto. E olha esse aqui agora, ó. Ele tem medo de avião. Olha o nosso verbo. Tem. Ele tem o quê, gente? Ele tem o quê, pessoal? Medo. Medo não é substantivo? Medo é um substantivo. Esse medo está completando a ideia do verbo ter. Então, nós temos aqui medo sendo núcleo do complemento verbal. Mas não acabou aí. Ele tem medo. Aí vocês vão perguntar, medo de quê? Tem preposição na pergunta e tem preposição na resposta. Só que medo também não é verbo, medo é um substantivo, não é isso que nós estamos falando? Esse de avião aqui está completando a ideia do complemento verbal medo. Qual é o núcleo? Avião, que é um substantivo. Então, esse avião funciona como núcleo de um complemento nominal. Olha só que loucura, né? Mas o que a gente tem que entender? Núcleo de um complemento verbal completa verbo. Núcleo de um complemento nominal completa nome. Substantivo é um nome. Ainda temos mais uma informação quando nós falamos assim. Deixa eu ver. O professor será eleito diretor. O professor será eleito diretor. Olha a nossa locução verbal, olha o nosso núcleo do sujeito, professor, que é um substantivo, certo? Esse será eleito é a nossa locução verbal. Olha aqui o particípio irregular sendo utilizado. Esse diretor também é um substantivo, só que aqui ele está qualificando o professor. Como o professor é o sujeito, esse diretor passa a ser núcleo do predicativo, no caso, o predicativo do sujeito, mas eu vou chamar só de predicativo. Volta a tela aqui comigo. O que eu quero dizer? O que eu fiz aqui foi uma demonstração a respeito dos termos, tá? É claro que nós vamos trabalhar sujeito isoladamente, complementos verbais isoladamente, aposto, vocativo, tudo isoladamente. Mas o que eu quero dizer é que após a identificação do verbo, lembrando que também existem as locuções verbais e que o verbo principal será sempre o último verbo da locução, nós temos também que nos alinharmos com essa percepção da identificação do substantivo.
Por quê? Porque o substantivo, ele exerce várias funções sintáticas. Aliás, ele é núcleo das várias funções sintáticas. Núcleo do sujeito, núcleo do complemento verbal, que é o objeto, núcleo do predicativo, núcleo do aposto, núcleo do vocativo e núcleo do complemento nominal. Pode, nesse primeiro momento, parecer muito básico, mas lá na frente, quando nós começarmos a trabalhar de fato a análise sintática, porque hoje é só morfologia, vocês verão a necessidade de que se tem de se identificar essas classes gramaticais de forma isolada. Tá certo? Então, acabamos de falar um pouquinho do substantivo. Uma outra informação que eu quero ressaltar aqui, que para mim vai ser muito importante e para vocês essencial na parte em que nós vamos estudar complemento e adjunto, é que vocês saibam, é claro que existe o substantivo simples, o substantivo próprio, o substantivo comum, o substantivo composto, o substantivo primitivo, o substantivo derivado, o substantivo coletivo, o substantivo concreto e abstrato. De todas essas classificações, as que nos interessam, tanto para mim quanto para vocês, é que vocês saibam o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato. Ah, por que você está falando disso agora? Porque eu estou falando de substantivo. E por que tão importante, tão relevante é esse conhecimento que parece ser tão básico? Porque lá na frente nós vamos precisar desse conhecimento. Então, o que é um substantivo abstrato? Olha que legal. O que é um substantivo concreto? Eu vou definir para vocês que o concreto será todo aquele que não é abstrato. Aí vocês devem estar rindo aí do outro lado da tela. Nossa, mas isso é óbvio. Mas olha só, para ser substantivo abstrato, o que é um substantivo abstrato? Um substantivo abstrato não é aquele que você não pega e não vê. Nem todo substantivo concreto é aquele que você pega e vê. Não é assim. Essa fase de não pega e não vê, pega e vê, isso aí é lá da parte inicial, dos anos iniciais da alfabetização de vocês. Aqui nós precisamos amadurecer esse conhecimento. Precisamos restaurar a ideia do que de fato é um substantivo concreto ou abstrato. Então vamos lá. Se não restaurar porque não adquirimos, pelo menos que ela se fixe nesse momento. Então, o substantivo abstrato é todo aquele que nomeia uma ação, uma sensação, um sentimento, uma qualidade, uma característica dos seres. Se não houver essas 5 situações, ele não é substantivo concreto. Ele não será um substantivo abstrato, ele será um substantivo concreto. Por exemplo, o beijo. O beijo, se nós formos pensar, o beijo é concreto? Não. O beijo é o nome de ele vem do nome de uma ação, que é beijar. Então, é um substantivo abstrato. Toda palavra derivada de verbo é deverbal, é um substantivo abstrato, certo? Beijo. Trânsito vem de transitar. Propaganda vem de propagar. São substantivos abstratos. Leitura vem de ler. Colheita vem de colher. Trabalho vem de trabalhar. São substantivos abstratos, tá? Então, ação. Sensação, ardência. Ardência, calor, frio, são sensações. Sentimentos, saudade, medo, remorso. Qualidades, inteligência, claridade. Características, feiura, beleza, certo? Então, são esses os substantivos abstratos, os que definem, os que dão nome à ação, sensação, sentimento, qualidade ou característica dos seres. Se não forem abstratos, serão concretos. Por exemplo, Saci Pererê é uma ação? Não. É um sentimento? Não. É uma qualidade? Não. É uma característica? Também não. Então, Saci Pererê é um substantivo concreto. Lenda. Lenda não é uma sensação, não é um sentimento, não é uma qualidade, não é uma característica. Então, lenda é um substantivo concreto. Porque a gente aprende muito de forma, como é que eu posso falar? Disfuncional essa questão. E isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, com relação ao substantivo, que é uma classe gramatical variável, e é sobre classes gramaticais que nós estamos falando, ele nomeia todos os seres. Ele exerce as principais funções sintáticas, de núcleo do sujeito, de núcleo do objeto, núcleo do predicativo, núcleo do aposto, núcleo do vocativo e núcleo do complemento nominal. De todas as informações que norteiam o substantivo, 2 são essenciais, que vocês saibam diferenciar o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato, certo? Vamos adiante. Próxima classe gramatical será o adjetivo. O que o adjetivo faz? Pode ficar aqui comigo. O que o adjetivo faz? O adjetivo, ele qualifica
um substantivo. Ou ele qualifica uma palavra que substitui substantivo. Então, o adjetivo qualifica um substantivo ou qualifica palavra que substitua substantivo. Quais são as duas funções sintáticas de um adjetivo? Ou ele será um adjunto adnominal, ou ele será um predicativo. Esse predicativo pode ser um predicativo do sujeito e pode ser um predicativo do objeto. Também veremos isso lá na frente. Mas olha só, ele qualifica um substantivo ou uma palavra, então ele dá essa qualidade. Então, se eu digo para vocês, o rapaz nervoso chegou à sala. Verbo, chegou. Expressação. Quem chegou à sala? O rapaz nervoso. Núcleo do sujeito, substantivo rapaz. Nervoso é um adjetivo que está qualificando quem? O rapaz. Veja só, entre o núcleo do sujeito, que é rapaz, e nervoso, que é um adjetivo que qualifica rapaz, existe alguma interferência verbal? Não. Então, nós vamos ter aí um adjunto nominal do núcleo do sujeito. E aí nós temos um adjunto nominal. De novo, quem chegou à sala nervoso? Quem chegou à sala? O rapaz nervoso. O rapaz nervoso, tudo isso é o sujeito. Não se preocupem, nós vamos falar sobre isso de forma individual. E esse nervoso está dentro do sujeito. Então, como é que eu vou identificar que um adjetivo é um adjunto nominal? Primeiro, quando ele qualificar, por exemplo, porque ele também pode qualificar um objeto, né? Quando ele qualificar um sujeito, não se preocupe que nós vamos falar, quando ele qualificar o núcleo do sujeito e entre eles não houver verbo. A outra situação, quando ele estiver dentro do sujeito. Aí eu digo para vocês, o rapaz chegou à sala nervoso, mudou tudo. O rapaz chegou à sala nervoso. Deixa eu aumentar esse A aqui porque deu uma gelada. O rapaz chegou à sala nervoso. Quem chegou à sala nervoso? O rapaz. Núcleo do sujeito, rapaz. Esse chegar é o nosso verbo que expressa ação. Esse nervoso continua qualificando o rapaz. Só que agora, entre o nervoso e o núcleo do sujeito, existe um verbo. E aí nós vamos ter esse nervoso não mais como adjunto nominal, e sim como predicativo do sujeito. É óbvio que não só existe predicativo, né, do sujeito, existe também um predicativo do objeto. Esse exemplo que eu acabei de mencionar, ele está relacionado ao núcleo do sujeito. Por isso, adjunto nominal do sujeito ou predicativo do sujeito. Mas, conforme eu já disse e repito, nós vamos trabalhar tudo isso de forma individualizada. Então, o que é o adjetivo? O que ele faz? Para eu definir morfologicamente um adjetivo, ele dá características a um substantivo ou a uma palavra que substitua substantivo. Quais são as duas únicas funções sintáticas de um adjetivo? Ou ele será adjunto nominal ou ele será predicativo. E pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Os exemplos que eu dei aqui foram referentes a sujeito, mas lá na frente nós vamos falar de forma individualizada a respeito do predicativo do sujeito, do predicativo do objeto, do adjunto nominal do sujeito, do adjunto nominal do objeto. Vamos à tela para ler o que eu trouxe a vocês, para vocês. Adjetivo é a palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos ou palavras que substituam substantivos. Exemplo, feliz, superinteressante, amável. Flexiona-se em gênero, que pode ser biforme e uniforme, em número, simples e composto, e grau, comparativo e superlativo. Qual é a função sintática de um adjetivo? Ou ele será um adjunto nominal, ou ele será um predicativo. Acompanhem na tela. Se eu digo, o trabalhador cansado chegou. O trabalhador cansado chegou. Verbo, chegou. Quem chegou cansado? O trabalhador. Núcleo do sujeito, trabalhador. Lembrando que trabalhador é um substantivo, certo? Esse cansado é um adjetivo. E ele está qualificando quem? O trabalhador, certo? Observe que entre eles não há interferência verbal. Então, nós temos um adjunto adnominal. Agora, adjunto adnominal de quem? Tudo isso é o sujeito. Então, obviamente, ele vai ser um adjunto adnominal do sujeito.
Se eu digo a vocês, o trabalhador chegou cansado. O trabalhador chegou cansado. O nosso verbo está aqui, expressa ação. Núcleo do sujeito trabalhador, que continua sendo o nosso substantivo. O nosso verbo está aqui. Esse cansado é o nosso adjetivo, certo? Esse adjetivo está qualificando o trabalhador. Agora veja, entre eles agora existe um verbo. Como nós temos trabalhador sendo o núcleo do sujeito, nesse caso nós vamos ter um predicativo. E aí, como é sujeito, um predicativo do sujeito. Certo? Ah, professora, dá um exemplo aí de predicativo do objeto. Nós vamos dar, mas não é para que vocês fiquem preocupados, porque esse assunto será, esse primeiro momento, é para demonstrar quais são as funções sintáticas das classes gramaticais. Não para que estudemos, nesse momento, as classes gramaticais. Então, se eu tenho assim, o juiz julgou o réu culpado. Olha essa frase, o juiz julgou o réu culpado. Verbo julgou, núcleo do sujeito juiz, juiz é o nosso substantivo. Se eu falar só o juiz julgou, precisa de algo. O que é esse algo? É o réu. Então, o réu completa a ideia do verbo julgar. Quem é o núcleo? Esse aqui é o núcleo do complemento verbal, que nós vamos chamar de objeto, certo? Beleza? Esse culpado aqui é o nosso adjetivo. Olha só, que nada tem a ver com o sujeito, tem a ver com quem? Com o réu. Nesse caso, gente, nós vamos ter um predicativo. Ah, mas e o verbo? Porque aqui é outro procedimento, por isso que eu não vou aprofundar agora. Nós temos um predicativo do objeto. Qual é a dica que eu posso dar a vocês? Um recurso facilitador. Vamos transformar o réu em um pronome? Fica assim, ó. O juiz julgou culpado. Olha só, a frase fez sentido, não fez? Essa frase fez sentido. Quando tem sentido, aí vai ser predicativo do objeto. Lembrando que vocês não precisam se descabelar com isso agora. Eu vou voltar a esse assunto. Agora vejam a outra situação. Ele recebeu um prêmio valioso. Vamos lá? Ele recebeu um prêmio valioso. Verbo, recebeu. Se eu falar só ele recebeu, fica faltando algo. Então, esse um prêmio completa a ideia do verbo receber. Quem vai ser o núcleo? O substantivo. Nós temos aqui o núcleo do complemento verbal, certo? Esse complemento verbal, ele vai ser o nosso objeto. Vamos transformar esse objeto aqui, ó, um prêmio, em um pronome? Vai ficar assim, ó. Ele recebeu o valioso. Vejam só, sem sentido, gente. Sem sentido. Quando ficar sem sentido, essa característica, que é um adjetivo aqui, ó. Isso aqui é um adjetivo. Dado ao objeto, vai ser um adjunto adnominal. Só que agora um adjunto adnominal do objeto. Aqui comigo. O que eu quero mostrar aqui não são exatamente as funções sintáticas de forma aplicada que vocês tenham que aprender nesse momento. O que eu quero é que vocês consigam saber o que é um verbo ou uma locução verbal, o que é um substantivo, que você consiga identificar esse substantivo e o que é um adjetivo. Aqui eu fiz uma demonstração. Lá na frente nós vamos fazer muito detalhadamente e de forma individualizada cada função sintática. Eu ainda vou falar sobre os termos, tudo direitinho com vocês, tá certo? Bom, então o adjetivo, ele é um qualificador de um substantivo ou de uma palavra que substitua substantivo. Pode exercer duas funções sintáticas, ou ele será adjunto adnominal, ou ele será um predicativo, podendo ser ambos, do sujeito ou do objeto, certo? A próxima classe gramatical é o pronome.
E o pronome também é muito importante. Por quê? Ou o pronome substitui um substantivo, e aí nós vamos chamá-lo de pronome substantivo, ou o pronome acompanha um substantivo. E quais serão as funções sintáticas de um pronome? Vejam só, por uma questão de raciocínio. Se o pronome substitui um substantivo, ele vai exercer função sintática de substantivo. Quais são elas? Acabamos de ver. Sujeito, objeto, direto, indireto, que são os complementos verbais, né? Ele pode ser um aposto, ele pode ser um predicativo, ele pode ser um complemento nominal. Tudo vai depender de onde ele está inserido. Então, o pronome, quando ele substitui substantivo, ele é chamado de pronome substantivo e exerce funções próprias de substantivo. Quando ele acompanha substantivo, raciocinem comigo, ele vai exercer a função de estar junto de um substantivo. E o substantivo não é um nome, então a função sintática de um pronome que acompanha substantivo vai ser um adjunto adnominal. Vejam só, se eu digo, ele comprou tudo. Vamos lá? Verbo comprar. Quem comprou tudo? Ele. Esse ele aí, que é um pronome pessoal do caso reto, está exercendo o papel de núcleo do sujeito. Então, ele é um pronome pessoal do caso reto substantivo, porque ele está substituindo um substantivo. Aí eu digo, ele comprou. Eu preciso de um complemento verbal para o verbo comprar. O que está completando esse verbo? É tudo, que é outro pronome, que é um pronome indefinido, que também está exercendo a função agora de um substantivo, nesse caso, núcleo de um complemento verbal. Então, tudo vai ser um pronome indefinido substantivo, porque ele está substituindo um substantivo. Agora, se eu digo, aquelas pessoas brigaram. Verbo, brigaram. Quem brigou? Aquelas pessoas. Núcleo do sujeito, substantivo, pessoas. Aquelas é um pronome demonstrativo, que está acompanhando o substantivo, pessoas. Então, nós vamos ter um pronome demonstrativo adjetivo. Quando o pronome substitui substantivo, ele é pronome substantivo. Quando ele acompanha substantivo, ele é pronome adjetivo. E como ele está acompanhando um substantivo, ele só pode exercer uma função sintática. Qual vai ser ela? Ele será um adjunto adnominal, certo? Então, o pronome tem essa característica. Ele ou substitui ou acompanha um substantivo. Nós vamos chamar a vinheta e logo, logo voltaremos.